Uma hora. Esse é o prazo que o presidente dos Estados Unidos acaba de estabelecer para a destruição completa de uma nação soberana de 90 milhões de pessoas. Não é uma ameaça vaga, emitida por um porta-voz. Não é uma pressão diplomática cuidadosamente formulada, projetada para ser retirada na manhã seguinte. Não é o tipo de declaração ambígua que ministérios das relações exteriores passam semanas interpretando em busca de um significado oculto. É uma declaração operacional específica, feita diante das câmeras, em linguagem clara, com uma casualidade que deveria causar um arrepio em cada governo, cada comando militar e cada ministério das relações exteriores na face da terra. Donald Trump disse isso diretamente, olhou para a câmera e afirmou: "Nós poderíamos destruir o Irã, torná-lo inabitável para sempre em uma hora. Poderíamos lidar com eles hoje. Na verdade, em uma hora eles literalmente jamais poderiam restaurar este país. Nós temos armas que podem fazer isso. 6 sentenças, 90 milhões de pessoas, uma hora. E aqui está o ponto mais importante que precisa ser entendido antes de mais nada. Ele não está errado sobre as armas. É isso que diferencia essa declaração de um blefe político comum. É isso que torna essa afirmação diferente de toda a outra retórica inflamatória que é dita e esquecida no ciclo diário de notícias. O presidente dos Estados Unidos não está exagerando a capacidade. Ele a está descrevendo com precisão e está ameaçando usá-la. Essa distinção entre uma bravata e uma ameaça tecnicamente precisa é a história completa, e quase ninguém a está contando dessa forma. Vamos começar pelo armamento, porque o armamento importa. Os Estados Unidos mantêm aproximadamente 100 ogivas nucleares estratégicas prontas para uso. Esse número não inclui ogivas em estoque de reserva. Refere-se apenas àquelas montadas em sistemas de lançamento, neste exato momento, prontas para disparar. Um único submarino de mísseis balísticos da classe Ohio, uma única embarcação, uma única tripulação, operando silenciosamente em algum lugar nos oceanos do mundo. Neste momento, ele carrega 20 mísseis Trident 2D5. Cada míssil pode carregar até 8 veículos de reentrada, com alvos múltiplos e independentes. Cada ogiva tem uma potência entre 100 e 475 quilotons, dependendo da configuração escolhida. Vamos traduzir isso para uma linguagem que tenha um significado real. A bomba que destruiu Hiroshima, a arma que matou entre 70 mil e 135 mil pessoas, que arrasou 8 quilômetros quadrados de uma cidade, que queimou sombras no concreto. Aquela bomba tinha uma potência de 15 quilotons. 15. As ogivas de um único míssil Trident têm potências de até 475 quilotons cada, e há 8 delas por míssil e 20 mísseis por submarino. Um único submarino, operando agora mesmo em algum lugar no Pacífico ou no Atlântico, poderia, com uma única ordem de lançamento, desferir uma potência destrutiva sobre o Irã que supera a de todas as armas nucleares já detonadas na história da guerra, somadas. E existem 14 submarinos da classe Ohio. Portanto, quando Trump diz que poderia destruir o Irã em uma hora, a física e o arsenal confirmam a afirmação. Teherã, Isfahan, Mashhad, Tabriz, Shiraz, Ahvaz, cada grande centro populacional, cada instalação militar, cada parte da infraestrutura desapareceria. Não danificada, não degradada, desaparecida. Substituída por fogo e precipitação radioativa que persistiriam, como ele corretamente disse, por gerações. A palavra que ele usou foi inabitável. Em estratégia nuclear, esse é um termo técnico. Significa solo contaminado que não pode produzir alimentos por décadas. Significa água subterrânea que não pode ser consumida. Significa uma paisagem que continua a matar muito tempo depois da última detonação. O que aconteceu com certas ilhas nas Ilhas Marshall após os testes nucleares dos Estados Unidos na década de 1950, terras que o governo dos Estados Unidos reconhece oficialmente que ainda estão contaminadas hoje, 70 anos depois. É isso que inabitável significa quando aplicado na escala que ele descreveu. Ele sabe o que a palavra significa, ele a usou deliberadamente diante das câmeras. Agora, vamos falar sobre o que aconteceu nos 60 segundos depois que essas palavras saíram de sua boca. Em Pequim, um analista de inteligência sinalizou a declaração e começou a redigir uma avaliação. Não sobre o Irã, mas sobre os Estados Unidos. Especificamente, sobre que tipo de país faz ameaças nucleares em linguagem casual e televisionada, e o que isso significa para cada compromisso de segurança que a América fez com qualquer nação
desde 1945. Em Moscou, um oficial de comunicações começou a compilar o trecho para distribuição. Não porque a Rússia temesse a ameaça, mas porque a Rússia acabara de receber a peça de propaganda mais valiosa que lhe foi entregue em anos, de graça, pelo próprio presidente americano. Em Pyongyang, em Teherã, em Islamabad, em capitais por todo o Oriente Médio e Sudeste Asiático, o mesmo processo começou simultaneamente. Analistas avaliando, generais informando, líderes fazendo a mesma pergunta. O que isso significa para nós? A resposta para essa pergunta é diferente em cada capital, e cada resposta torna o mundo mais perigoso. Vamos começar com o Irã, porque o Irã é o alvo declarado. O efeito pretendido desse tipo de ameaça é a submissão e a obediência. A pressão psicológica do poder militar americano, comunicada nos termos mais crus possíveis, forçando a liderança iraniana a calcular que a resistência é suicida e que a capitulação é a única escolha racional. Não é isso que acontece. Aqui está a realidade estratégica que todo analista sério da política iraniana entende. O programa nuclear do Irã sempre foi impulsionado por um debate entre facções. Aqueles que argumentam que adquirir armas nucleares convida à ação militar americana e israelense, e aqueles que argumentam que não adquirir armas nucleares convida à ação militar americana e israelense. Durante 20 anos, a facção que argumentava contra as armas nucleares venceu esses debates internos, em parte com o argumento de que as linhas vermelhas americanas são de alguma forma racionais, de alguma forma proporcionais, de alguma forma limitadas pela opinião internacional e pelas regras da ordem global que os próprios Estados Unidos construíram. Trump acaba de entregar à facção pró-nuclear dentro do Irã o argumento mais poderoso que ela já teve. O argumento agora se escreve sozinho. A América ameaça a aniquilação nuclear, tenham eles armas nucleares ou não. O próprio presidente disse que poderia tornar o Irã inabitável para sempre hoje, em 1 hora. A única resposta racional a um adversário que afirma isso abertamente é adquirir o único sistema de armas que torna essa ameaça cara demais para ser executada. Dissuasão nuclear. A mesma lógica que manteve a Guerra Fria, a mesma lógica que a Coreia do Norte usou para sobreviver, a mesma lógica que o Paquistão usou quando se sentiu existencialmente ameaçado pela Índia. Cada autoridade iraniana que passou a última década argumentando contra as armas nucleares acaba de perder esse argumento. Não porque a situação militar mudou, mas porque o presidente americano disse a parte silenciosa em voz alta, diante das câmeras, em uma frase que uma criança pode entender. Quer falar sobre acelerar o desenvolvimento nuclear iraniano? Aquela única frase causou mais danos do que qualquer operação secreta, qualquer regime de sanções, qualquer campanha de pressão diplomática. Entregou à facção mais perigosa da política iraniana uma ferramenta de recrutamento que será usada em debates internos pelos próximos 20 anos. Agora vamos falar sobre Kim Jong-un, porque ele está assistindo a isso com mais atenção do que ninguém. Toda a postura estratégica da Coreia do Norte por 3 décadas foi construída sobre uma única premissa. Os Estados Unidos removerão o governo de Kim do poder se calcularem que podem fazê-lo sem um custo catastrófico. O programa nuclear não existe para atacar a América, ele existe para tornar o custo da mudança de regime americana inaceitavelmente alto. Kim Jong-un não construiu armas nucleares porque queria conquistar a Coreia do Sul. Ele as construiu porque viu o que aconteceu com Saddam Hussein no Iraque e Muammar Gaddafi na Líbia. Ambos líderes que abandonaram programas de armas ou nunca os desenvolveram. Ambos líderes que acabaram mortos nas mãos de governos que os Estados Unidos apoiaram ou permitiram. E ele fez um cálculo racional. A declaração de Trump ao Irã apenas confirmou tudo o que Kim sempre acreditou sobre as intenções americanas. O presidente americano olha para um país com o qual tem uma disputa política e descreve casualmente diante das câmeras a capacidade nuclear disponível para destruí-lo em 1 hora. Kim Jong-un ouviu isso e não aprendeu nada que já não soubesse, mas o resto do mundo que assistia ouviu como uma validação da lógica estratégica exata que impulsiona a proliferação nuclear. A lição que cada estado não nuclear com preocupações de segurança acaba de receber não é obedeça e você estará seguro. A lição é obedeça e você estará seguro até que a situação política mude e um novo presidente decida o contrário. A única garantia de soberania contra um país que descreve a aniquilação nuclear como um item na agenda é um poder de dissuasão que torna a aniquilação recíproca. Essa é a lógica da proliferação que o Tratado de Não Proliferação Nuclear
foi projetado para interromper e essa lógica acaba de receber o endosso mais poderoso que já teve, do estado nuclear mais poderoso da Terra. Vamos falar sobre a Rússia, porque a Rússia acaba de ganhar algo em troca de nada. Vladimir Putin passou 4 anos construindo uma arquitetura diplomática e de mídia em torno de um único argumento. O poder americano é imprevisível, hipócrita e está fora das regras que exige que os outros sigam. Ele usou esse argumento na África, onde o intervencionismo americano é lembrado com mais clareza do que é discutido na mídia ocidental. Ele o usou no Sudeste Asiático, na América Latina, no Oriente Médio. Ele construiu infraestruturas de informação inteiras, redes de televisão, operações de mídia social, relações diplomáticas, em torno da entrega sustentada dessa mensagem. Trump acaba de entregar a Putin a prova mais clara, mais indiscutível e mais facilmente distribuível que esse argumento já teve. Não um documento de inteligência contestado, não uma alegação que pode ser verificada até se tornar ambígua. O presidente dos Estados Unidos, diante das câmeras, com suas próprias palavras, sem ambiguidade ou ressalvas, descrevendo a aniquilação nuclear de uma nação soberana como uma opção disponível para ele hoje, em 1 hora, caso ele escolha exercê-la. Putin usará esse clipe por 1 década em todos os fóruns onde a liderança americana argumentar que o comportamento russo viola as normas internacionais, em cada negociação onde diplomatas americanos citarem a ordem baseada em regras. Em cada conversa com uma nação em desenvolvimento que pondera se deve se alinhar com Washington ou manter uma distância estratégica, a resposta não exigirá um argumento. Exigirá uma tela e um alto-falante. Agora vamos falar sobre os aliados, porque os aliados são a parte desta história com as consequências mais duradouras. O Japão não desenvolve armas nucleares. A Coreia do Sul não desenvolve armas nucleares. Alemanha, Austrália, Holanda, Bélgica, Noruega. Nenhum deles desenvolve armas nucleares, apesar de terem a capacidade industrial e o conhecimento científico para fazê-lo em questão de anos, se assim escolhessem. Eles não desenvolvem armas nucleares porque operam sob o guarda-chuva nuclear americano, porque os Estados Unidos fizeram compromissos de segurança que incluem a dissuasão nuclear estendida, a garantia de que um ataque a um aliado seria tratado como um ataque aos Estados Unidos, com todas as armas que os Estados Unidos possuem disponíveis em resposta. Essa garantia só tem valor estratégico se vier de um ator cujo comportamento é previsível, cuja doutrina é estável, cujo uso de armas nucleares é entendido como sendo limitado por princípios consistentes, em vez dos cálculos momentâneos de um único indivíduo. A declaração de Trump hoje não apenas ameaçou o Irã, ela comunicou a cada aliado que opera sob o guarda-chuva nuclear americano uma informação que eles agora estão incorporando em suas avaliações estratégicas. A pessoa que controla esse guarda-chuva descreve armas nucleares da mesma forma que descreve projetos de construção, casualmente e especificamente com um cronograma. Essa não é a comunicação de um garantidor confiável. Os aliados perceberam. O Japão já está em um debate político interno sobre se sua constituição pacifista e sua dependência das garantias de segurança americanas são adequadas para o ambiente de segurança que realmente enfrenta. Esse debate acaba de receber novo material. A Coreia do Sul tem um eleitorado interno que defende o desenvolvimento nuclear independente há anos, em grande parte suprimido pela fé nas garantias de segurança americanas. Essa fé agora está sendo visivelmente testada. Austrália, Polônia, os Estados Bálticos, cada país que construiu sua postura de defesa em torno da suposição de que os compromissos americanos são estáveis e a doutrina americana é previsível, todos estão conduzindo a mesma reavaliação silenciosa, chegando à mesma pergunta desconfortável. O que exatamente nós compramos com nossa aliança? E ainda vale o que pensávamos? Um ponto final, o mais importante. Toda pessoa viva hoje cresceu em um mundo moldado por um tabu específico. O tabu de que armas nucleares não são armas utilizáveis, que elas se situam no limite da capacidade humana como um lembrete do que é possível e um aviso sobre o que nunca deve ocorrer. Que os líderes que as controlam entendem em um nível fundamental que elas não representam opções militares, mas o fim do projeto da civilização. Esse tabu não é mantido por lei, nem por tratado, nem por restrição física. Ele é mantido pela cultura, pela doutrina, pelo peso acumulado de cada declaração que qualquer líder com armas nucleares já fez,
comunicando que essas armas ocupam uma categoria diferente. Esse tabu acaba de sofrer um dano público, um dano documentado, um dano na forma de 6 sentenças ditas pelo homem que comanda o maior arsenal nuclear da Terra. O tabu pode resistir. As restrições institucionais em torno do uso nuclear americano permanecem significativas. A cadeia de comando militar, os requisitos processuais, os custos políticos, nada disso desapareceu hoje. Mas tabus que sofrem danos, especialmente danos públicos dos atores mais poderosos do sistema, não se recuperam automaticamente. Eles exigem um reparo ativo. Exigem a comunicação explícita, crível e sustentada de que o dano foi uma aberração, que o compromisso subjacente não mudou, que o limiar permanece onde estava. Esse reparo exige que a pessoa que causou o dano faça o trabalho de desfazê-lo, e nada em seu comportamento sugere que esse trabalho virá. 1 hora, 90 milhões de pessoas, inabitável para sempre. O presidente disse, as câmeras gravaram, todas as capitais do mundo processaram a informação, e o mundo que existia antes que essas 6 sentenças fossem ditas, desapareceu.